Louvado seja o nome de Jesus, e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver uma vida desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Bom, essa história é muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. Diz a Bíblia que um homem tinha 2 filhos e o mais jovem um dia falou: Pai, eu quero a minha parte na herança. E aquele pai, atendendo o pedido do seu filho mais novo, dividiu a herança entre os 2 filhos, entre o mais novo e o mais velho. Só que esse rapaz, o mais novo, passado alguns dias após a divisão dos bens, ele pegou a sua herança e ele foi para longe de casa. E foi viver a vida dele do jeito que ele achava legal e do jeito que ele achava certo. Mas ele viveu de uma forma desregrada, sem regra alguma. Ele esbanjou o dinheiro e ele não esperava que uma fome viria naquela cidade, naquela região que ele morava. Engraçado que a fome só apareceu depois que ele gastou todo o seu dinheiro. Quando ele viu que ele estava sem nada, sem dinheiro, ele começou a passar necessidades, ele começou a procurar trabalho. E ele implorou um trabalho para um fazendeiro. Ele pediu mesmo, implorou, fez com que aquele homem tivesse dó dele, entregasse, dasse a ele uma oportunidade de emprego. Diante da insistência, aquele homem arrumou um emprego para ele, para cuidar dos porcos, mandou ele para o campo. Só que chegando lá no campo, dia após dia, ele com fome, ele desejava comer a comida que ele servia, a lavagem que ele servia para os porcos, mas ninguém ajudava ele. O coração de todo mundo para ele estava fechado. Ninguém se compadeceu nem para dar um prato de comida, nem para dar um copo com água às vezes. Ninguém teve dó daquele rapaz. E ele vivendo dia após dia, naquela miséria, naquela necessidade, naquela dificuldade, ele finalmente, depois de tanto sofrimento, de tanta necessidade, cabeça dura, hein? Ele caiu em si. E ele pensou: poxa, os empregados do meu pai, eles têm comida de sobra e eu tô aqui passando fome. Quando nós vemos a história desse rapaz, nós entendemos que às vezes na vida a gente toma decisões precipitadas, decisões baseadas no desejo, decisões baseadas na vontade de querer ser o dono do nosso próprio nariz. É claro que todo mundo tem direito de escolha, cada um tem uma vida, você tem direito sim de ser feliz, mas a gente precisa entender que Deus, ele colocou pessoas na nossa vida também para nos ajudar, para nos amparar. Tem gente que toma decisão errada, vai embora de casa, vira as costas para quem ajudou, para quem cuidou. Às vezes pensa assim: eu não preciso mais do meu pai, não preciso mais da minha mãe, não preciso mais do meu irmão, eu não preciso mais daquele amigo. E viram as costas e vão para outras amizades porque acham assim: aquela amizade lá é mais legal. E vira as costas para aquele que de verdade mostrou que era família, que era sua família. Esse rapaz fez isso. Ele virou as costas para o lugar que ele sempre teve amor, para o lugar que ele sempre teve proteção. Ele virou as costas para as pessoas que de verdade se preocupavam com ele. Ele foi viver a vida e fazer novas amizades, mas as pessoas que ele encontrou no caminho eram pessoas interesseiras. Eram pessoas que não tinham compromisso com ninguém. Eram pessoas que não tinham compromisso com nada. Eram pessoas que só queriam aproveitar a vida. Por isso que eu acho muito estranho e perigoso se envolver com pessoas que só querem aproveitar a vida. Porque essas pessoas que só querem aproveitar a vida são pessoas infiéis,
pessoas desordeiras, pessoas que não criam laços e nem raízes com ninguém, porque afinal de contas, eles só querem aproveitar a vida. Então eles não querem compromisso sério com nada e compromisso sério com ninguém. A prova é esse rapaz. Foi lá, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha coisas boas, coisas para oferecer, enquanto ele tinha algo a oferecer, ele estava rodeado das pessoas. Mas depois que a fome veio para todo mundo, nenhum amigo sequer, ninguém pôde oferecer para ele nem um prato de comida. Mas é interessante nós observarmos o que o texto diz. Finalmente ele caiu em si. Finalmente ele colocou a cabeça para pensar. Finalmente ele olhou para a sua vida, olhou para a sua situação e falou: poxa, o que eu estou fazendo? O que eu fiz com a minha vida? Aonde eu cheguei? Meu Deus! Na casa do meu pai até os empregados têm comida de sobra. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha proteção e eu não sabia. Olha que ponto que eu cheguei. É normal, natural a gente cometer erros. Mas o mais maravilhoso de tudo não é cometer o erro, mas é a graça de Deus que se estende a nós para nos restaurar e nos restituir após o erro. Seja qual for a decisão que você tomou na sua vida. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo e talvez decidiram sair da casa de Deus, sair da igreja, se frustrou com as pessoas, acabou desanimando, hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez você abandonou sua família, ou talvez você abandonou seu marido, ou talvez você saiu da casa dos seus pais brigado, talvez você virou as costas, não conversa com seu irmão, não conversa com a sua irmã. Olha, o Espírito Santo é o Espírito da reconciliação. O Espírito de Cristo é o Espírito da reconciliação. Diz o profeta Malaquias que ele converteria, Jesus, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Às vezes a gente toma decisão tão errada na vida e por causa da decisão que a gente tomou, a gente magoou aquela pessoa mais importante da nossa história. Magoamos pessoas, porque quando se toma decisões erradas, acaba se magoando as pessoas. Sendo ingrato, muitas vezes, sentimentos assim. Agimos com ingratidão e na hora você estava tão cego de vontade de fazer aquilo que estava na sua cabeça que você nem se importou com as pessoas que você iria machucar. Você nem se importou com as marcas que você ia deixar nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, nas pessoas que ajudaram você, quando você virou as costas simplesmente para fazer aquilo que você estava com muito desejo de fazer. A gente tem que tomar muito cuidado. A palavra fala que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. E a corrupção é quando eu penso só em mim. Eu quero o meu benefício próprio. Eu quero me beneficiar e não importa quem eu esteja prejudicando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração muitas vezes, ele quer fazer aquilo que é bom só para nós e tem muita gente precisando ouvir e vestir a carapuça dessa palavra. Cuidado, porque às vezes o que você está tanto querendo fazer pode machucar e destruir a vida de pessoas que amam você de verdade. Então acorda. Não, olha para a história desse rapaz. Nós não vemos aqui final feliz na decisão que ele tomou. O final feliz estava quando ele reconciliou-se com seu pai. O final feliz só veio depois que ele caiu em si e viu o lugar que ele estava. Mas o texto bíblico, o exemplo bíblico, a palavra de Deus nos diz que quando nós tomamos decisões erradas, o processo daquelas decisões são amargos. A princípio estava tudo bem, mas quando de repente tudo ficou mal para ele. De repente tudo deu errado e ele estava ali sozinho, sem nenhum companheirismo, porque o lugar que ele foi não era lugar dele estar. O lugar dele era na família dele. Então, enquanto ele esteve lá, sofrimento, tristeza, angústia, as portas se fecharam.
Talvez você abandonou alguma coisa, tomou alguma decisão errada. Talvez você esteja num momento de, nossa, tá legal aqui, olha aqui como eu estou me divertindo. Nossa, como eu tô feliz agora, estou solteiro, estou na night, olha o que eu fiz e tal. Tá achando muito legal. Mas vai chegar um momento que você vai entrar numa situação dessa, igual esse rapaz. Sabe por quê? Não tô lançando palavra de maldição, não. Deve ter gente aí, não, tá repreendida. É Bíblia, tô pregando pra você a palavra. Está escrito em Gálatas: não erreis, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Decisões erradas são erradas. Não é porque é bom pra você que agora tá legal, pessoas fizeram a sua cabeça pra você acreditar que essa decisão que você tomou de abandonar sua casa era legal. Mas não é legal não, tá? Porque quando você começar a colher os frutos da decisão errada que você tomou, tomara que você tenha a oportunidade desse rapaz de cair em si e reconciliar. Mas talvez você esteja agora aí na situação de tô sofrendo, fiz a pior escolha da minha vida. Como que eu faço pra consertar, Poliana? Como que eu faço pra poder mudar? Olha, eu errei. O rapaz, quando ele viu que ele tinha errado, ele falou: não sou digno. Eu vou voltar pra casa do meu pai e vou falar: pai, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado filho. Eu perdi o direito. Eu perdi tudo. Eu não mereço. Eu só quero perdão. Me recebe, me dá um emprego. Me recebe. E o pai surpreendeu ele, porque o pai deu pra ele honra, restituiu ele. O pai declarou: esse meu filho estava morto, mas agora tá vivo. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Em Jesus você encontra reconciliação. Quer ser restaurado? Não pense que é o final da história, o fim do túnel pra você, porque você tomou a decisão errada, não. Jesus, ele é o reconciliador. Ele pode reconciliar. Ele pode ajudar você a consertar o que você estragou. Você tá entendendo? Mas e a minha pergunta pra finalizar aqui: até quando você vai ficar nessa situação? Que horas que você vai cair em si? É isso que eu quero te perguntar. Quando você vai cair em si e reconhecer que você tomou a decisão errada? Tá na hora de reconciliação. Amém? Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu oro para que de verdade haja reconciliação